se movendo no profético. Irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com vocês. Porque Deus, Ele falou ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao coração de vocês também. Glória a Deus. 1 Reis 18, 44. 1 Reis 18, 44. Quem pode abrir? Vai conseguir colocar aqui? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, com a mão de um homem, e subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se engreneceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. Só essa parte. Gente, o que é o mover? Você tem que aprender a andar por aquilo que Deus te mostra, não aquilo que as tuas vistas te mostram. Eu falei isso aqui, tenho afirmado quase todos os dias, que a visão é a função do coração, a vista é a função dos olhos. Quando você se move por aquilo que você não vê, você é muito mais consolidado nas suas emoções, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, do que quando você se move por aquilo que você vê. Apóstolo Paulo disse o seguinte: não olhamos para as coisas que se veem, olhamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, mas as coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. Então ele está dizendo, vocês estão olhando demais para a circunstância, para aquilo que é momentâneo, e muitas das vezes porque aquilo que é momentâneo está paralisando o que é eterno na sua vida. Quem entende isso? Elias, ele está ali, irmãos, no mover profético. Ele está dependente de Deus. Ele está no estado de oração, no espírito de oração. A Bíblia diz que Elias, enquanto os profetas de Baal estão fazendo o berangundengo deles ali, eles estão ali clamando, ó Baal, ó Baal, ó Baal, ó Baal, e se autoflagelando, gritando. A Bíblia diz que Elias coloca a cabeça entre o joelho, na posição de parto. Os judeus, quando querem orar e querem levantar o clamor, eles abaixam até embaixo, e eles começam a fazer assim, botam a cabeça na posição próxima do joelho, como uma mulher estivesse dando parto. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa essa expressão idiomática, lá os Gálatas, que ele diz, ó filhinhos, eu que estou sentindo dor de parto por causa de vós. Ele está querendo dizer o seguinte, eu estou gerando vocês em oração. Eu estou como uma mulher dando à luz. Eu estou gerando você. E ele está ali no profético, ele está em oração, ele está no estado de oração. Ninguém dá uma ordem no céu, irmão, se não estiver no espírito ou não estiver... Ora, o céu só acata a voz de autoridade para aqueles que andam em espírito. Porque a palavra, aqueles que andam em espírito estão nas regiões celestiais. Aqueles que estão nas regiões celestiais, eles têm autoridade espiritual. Entenda, esse é um mover profético. É quando Deus diz assim, você está tão ligado comigo, que eu estou sujeitando os elementos físicos, e você está sobrepujando os elementos físicos à autoridade do reino de Deus. Foi mais ou menos quando Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos ficaram impactados, não simplesmente porque ele estava andando sobre as águas, mas pela autoridade que ele tinha sobre os elementos físicos, porque ele estava tão imerso no espírito que ele tinha autoridade sobre os elementos físicos. O que eu quero dizer? Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, se espiritualiza e mergulha em Deus, as coisas físicas contribuem para te favorecer. Ele está no mover profético ali, e quando cai o fogo do céu, logo depois que cai aquele fogo do céu, a Bíblia diz que os profetas de Baal são mortos, e de Acera também, e ele manda o seu moço subir. E aí é o texto que eu li, eu já peguei só aquele pequeno trecho para a gente andar na mensagem, para a gente não ficar, embora eu goste de ler bastante a Bíblia, né? Mas para a gente andar na mensagem eu quero argumentar o texto. Aí a Bíblia diz que na 7ª vez ele diz assim, o que você viu? E ele disse, eu vi uma nuvem como do tamanho da palma da mão do homem subindo do mar
ou seja, não era só do tamanho da palma da mão do homem, mas estava distante dele. Uma visão que estava longe do discípulo. O discípulo, na verdade, não sabia nem discernir direito. Eu vejo como uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem e subindo do mar, ou seja, distante. E o que Deus fala isso com a gente? Quando aquele homem olha os discípulos com um olhar incrédulo, dizendo: poxa, você semeou água no altar, caiu o fogo do céu, lambeu a pedra, lambeu a lenha, o holocausto, lambeu também a água que estava no rego, e aí você diz o seguinte: vai cair chuva. Isso tudo foi tudo para uma proclamação para cair chuva. 3 anos e meio que não chove, há uma proclamação. E por que não caiu? Como é que vai cair chuva de uma nuvem, irmão? Uma nuvem da palma da mão do homem, mas vai fazer uma limonada. E aí, quando ele desce com esse relatório e diz: eu vi uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem, Elias disse: fala para Acabe ir correndo, porque eu já estou escutando o barulho das águas. Eu já ouço o barulho das águas. Porque o discípulo está falando: eu só tenho uma cela com 2 pessoas. O líder está dizendo: já estou vendo uma multidão. Porque o líder vai à frente, porque ele está sendo movido pelo profético. Agora, quando o homem sai do mover profético e começa a se mover pela alma, entenda, há a possibilidade de um homem que um dia se moveu pelo profético começar a se mover pela alma e pelas emoções? É claro que sim. Porque existe o homem de Deus, mas antes de ser homem, antes de ser de Deus, ele é homem. Aquela mulher ali é a mulher de Deus, mas vê se a mulher não vem na frente. Agora, se toca na mulher, toca no de Deus. Se toca no homem, toca no de Deus, porque o homem está na frente. Nós somos seres humanos, amado. O diabo quer afetar a tua unção profética, ele afeta as tuas emoções, ele toca na tua carne, na doença, numa emoção, uma ferida. E a unção profética, ela vai minando da sua mão. E aí você para de se mover por aquilo que você foi chamado e começa a se mover pelas crises existenciais, começa a se mover pelas dúvidas, começa a se mover pela dor. E aí você acha: eu estou perdendo autoridade. Tu não está perdendo autoridade. A questão é que você tem a mesma autoridade, mas a sua autoridade só funciona no profético, porque é ali que ela funciona. É ali que ela tem legitimidade. Ninguém pode dar uma voz para Satanás: sai! Na carne, irmãos. Você tem que estar no profético. Você tem que entender que aquele que habita nas regiões celestiais é ele que vai mandar Satanás bater em retirada. Quem está ligado? Então, Elias é ameaçado por Jezabel, e ele sai dali, e sai do profético, ele entra na alma, ele entra em crise. Eu preguei sobre isso aqui outro dia. Ele não soube discernir o que é cansaço físico, o que é cansaço emocional, e ele ficou fraco espiritualmente. Ele não estava fraco espiritualmente, ele só estava desgastado emocionalmente, porque ele foi ameaçado, e ele estava desgastado fisicamente, porque ele passou o dia inteiro no monte, lutando contra principados, com fome. Ele picou um boi, caiu fogo do céu, mas não sobrou nem uma chuleta para ele, nada. Ele estava com fome, então ele não soube identificar o que era cansaço físico, o cansaço emocional. O que tem acontecido no meio da igreja é o seguinte: líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, pessoas de Deus, mas estão largando o ministério porque não sabem nivelar a alma, corpo e espírito. Não sabe entender. O cara está doente, ele fala: eu estou fraco espiritualmente. Não, o teu corpo está doente. Quando você está doente, teu corpo doente, você não sente vontade de sair da cama. E aí você confunde: eu acho que eu estou fraco espiritualmente. Não, tu está doente. É o corpo que está doente. Tu não está fraco espiritualmente. Aí o cara recebe uma pancada emocional. Pum! Uma pancada emocional, uma traição, uma mentira, uma calúnia, ou sei lá, alguma coisa, falaram mal dele. Pum! E aí ele já acha: eu estou fraco espiritualmente. Não, tu está abalado emocionalmente, mas o teu estado espiritual está no mesmo nível de sempre. O que você tem que fazer é ir para o teu quarto, para o lugar do nivelamento, curar a tua alma, comer uma boa refeição, curar a tua alma, pedir a Deus para curar a tua alma e nivelar ela no nível daquele que está mais alto. Por isso, quando Elias sai dali, ele vai para Querite. O nome Querite, se você procurar no dicionário bíblico, tu vai ver. Querite significa lugar de nivelamento.
Deus disse, você teve uma grande vitória, mas a tua alma agora está descompensada. Você precisa ir para um lugar onde você possa nivelar a sua alma, corpo e espírito, para que você possa fluir novamente profeticamente. Só que ele cai no meio do caminho. Olha o que eu estou falando para vocês ter um entendimento que eu não estou tirando algo da minha mente, mas é algo de Deus. Tanto que quando ele cai ali, e para dormir debaixo daquele pé de junco, um anjo bate nele, encosta nele e acorda, levanta, está aqui, e dá um pão para ele. Porque o anjo entendeu que ali o problema dele era primeiramente físico. Ele estava com fome. Ele estava atacado emocionalmente, mas o anjo entendeu o seguinte, o céu, olha como que o céu opera, vamos trabalhar por parte. Vamos primeiro alimentar ele, para o corpo estar alimentado, ele está em sã consciência, para mandar eletricidade para o cérebro funciona, precisa de eletricidade para funcionar perfeitamente. Eu quero que a mente dele esteja sã, funcionando perfeitamente, para ele entender o que eu vou falar com ele. Então Deus alimenta o corpo dele agora. Deus só tem que alinhar agora a área emocional. Porque espiritualmente ele estava bem. Porque uma pessoa espiritualmente não derrubaria 850 principados, vamos dizer assim, numa guerra espiritual terrível, se ele não estivesse bem espiritualmente. Mas aí quando você está abalado emocionalmente, o diabo diz, tu está fraco na fé. Tu não está fraco na fé, tu está abalado emocionalmente. Aí tu perdeu a autoridade. Não, tu está doente. Cara, eu estou doente. Eu já vi testemunho de pessoas com câncer, orar por outra pessoa, a outra pessoa ser curada do câncer e ela não. A tua carne está doente, mas o teu espírito está saudável. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Agora olha só que tremendo. Ele vai para Serepta. O anjo diz, come. Ele come e ele volta a dormir. O nome disso é refúgio de alma. Quando uma pessoa está para entrar em estado de depressão, ele acha que se ele dormir muito tempo, ele vai, quando ele acordar, vai resolver o problema. Só que o problema só vai se acumular. Aí ele quer dormir. O nome disso é refúgio. Jonas, refúgio de alma, com depressão, deitou para dormir. O navio estava quase tombando e o cara estava dormindo. Tudo estava caindo ao seu redor. Um sono de depressão. Quem entende isso? Irmãos, a depressão, ele pode ser demônio? Pode sim. Porque o demônio ele é covarde, ele se aproxima das pessoas e ataca as fragilidades das pessoas. Mas a depressão ela pode ser provocada por uma disfunção clínica. Uma pessoa acabou de perder um filho, como é que ela vai se sentir? Ela acabou de sofrer uma catástrofe, perdeu tudo. Aí ela entra num estado de depressão, ela fica depressa, ela fica para baixo. E aí Jesus pode levantar aquela pessoa, mas o diabo ele entra com a oportunidade e fica. Você está assim porque Deus te abandonou. Você está assim porque ninguém está contigo. Você está assim por causa disso. Você está assim por causa disso. Aí o diabo ele ganha uma ocasião para trabalhar na tua fragilidade. Aí que eu entro. Não estou dizendo que um depressivo ele é endemoniado, mas um depressivo ele tem uma propensão muito grande para o diabo trabalhar na vida dele, porque ele já está nostálgico, ele já está apático, ele já está num ambiente muito propício para o diabo prosperar. Quem está entendendo? Então essa pessoa ela pode tomar um remédio? Pode. Ela pode ir no psicólogo? Pode. Mas eu creio também que Jesus pode repreender o inimigo, curar a alma dela e estabelecer a saúde dela completamente, sem tomar nada. Porque o nosso Deus ele pode trabalhar em todos os ambientes, de todas as maneiras, porque ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Ele é poderoso para enviar um anjo agora tocar na tua mente, e você ser curado de tudo, ou ele pode soprar no ouvido do médico, dar a receita tal para ela. E ele também te curar. Quem entende? Deus é versátil, ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Então Deus quis dar esse tratamento para Elias. Por quê? Porque Deus não vê ninguém como descartável. Irmãos, eu não gosto de usar uma nomenclatura quando alguém fala assim. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer no seu lugar. Eu não gosto dessas pessoas que dão a impressão que Deus nos olha com descarte. Não, eu digo assim, ó. Se você não fizer, Deus vai, de fato, continuar fazendo a obra dele. Porque ele não vai paralisar o evangelho porque você não quer. Quem entende isso? O evangelho vai ser pregado nos 4 cantos do mundo. Jesus vai voltar, o anticristo vai vir. O evangelho vai acontecer, você pregando ou não. Mas há uma consequência.
Talvez centenas ou milhares de pessoas vão para o inferno porque você não quis pregar. Mas o evangelho vai ser pregado, Jesus vai vir. Você largou mão do seu ministério, do seu chamado. Aquelas pessoas que seriam salvas só seriam salvas, aquela casta de pessoas, aquele número de pessoas ali, tem um número reservado, que só vão se converter e aceitar Jesus se for através da sua vida. Se você não se levantar, ela vai para o inferno. Que isso, apóstolo? Deus vai colocar a minha salvação na mão de uma outra pessoa? Sim ou não? Claro que sempre foi assim. É princípio de intervenção humana, solidariedade da raça. Russell Shedd, o maior teólogo do Brasil. Princípio de personalidade coletiva. Se eu orar por você, Deus te dá livramento. Se Deus me acordar de madrugada para orar por você, eu tiver com sono não orar, amanhã eu acordo com a notícia dizendo, morreu atropelado. Aí eu fico, meu Deus, Deus queria que eu orasse. Aí fica aquele peso, meu Deus, ele morreu por causa de mim. Não carregue essa culpa. Na próxima vez, só ore. Quem está ligado? Então, o anjo dá comida para ele ali, alimenta ele e diz, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. E aí ele para na beira do rio. Parou mais uma vez. E aí, quando ele para na beira do rio, Deus manda o corvo mandar comida para ele. Olha Deus alimentando, olha o cuidado de Deus. A carne estava assada? Claro que estava. O cara em estado de depressão, irmão, nem banho não toma, quanto mais ele assar a comida. Se o corpo traz carne crua para ele, Deus quebraria o próprio princípio. Deus não quebra o princípio que ele mesmo estabeleceu. O homem não deveria comer carne crua, mas carne assada. Aonde esse corpo pegava carne assada, eu não sei. Eu já vi até um pregador falando que estava pegando na mesa de Jezabel. Aí eu já deboche demais. Mas ele pegou em algum lugar, assadinha, e trouxe. Pronto. E aí o camarada tem ali carne assada e água do rio Querite, bonitinho ali, ele vai querer andar? Vai querer fluir? Não. Deus seca a provisão, é hora de trocar a missão. Secou a água do rio e vai andar agora. Ele anda. Aí agora tu pensa assim, Elias vai fluir na vontade de Deus, sim ou não? Aí ele entra numa caverna. 2 Reis 18, 19, perdão. Versículo 9. Ele faz aonde? Deus leva ele para o lugar do alinhamento. Irmãos, escuta só. Antes de Elias ter a batalha lá no Monte Carmelo, primeiro, quem está comigo aí? Antes de Elias ter a batalha no Monte Carmelo, ele passa por Serepta. Ele é alimentado por uma viúva. O nome disso é humilhação, porque uma viúva, ela tinha que ser alimentada por uma pessoa. Os órfãos e a viúva. Um profeta ser alimentado por uma viúva é um estado de humilhação muito grande. Por isso o nome Serepta significa lugar de ser provado no fogo. O cara foi provado no fogo, por isso quando ele orou caiu fogo no céu. Agora, você pode ser provado no fogo até cair fogo no céu. Mas se você não conseguir ouvir a voz de Deus, quando ele precisar de alinhar a sua estrutura, você pode, não interessa as experiências que tu teve no passado, você vai morrer como morre qualquer homem. Ele entra na caverna e olha o que acontece. E ouvindo ele dizer que Tiraca, rei de Cush, primeira reis, filha, não, tá errado. Eu estou falando Tiraca, rei de Cush, ninguém um palavrão aqui por causa da tua causa. Eu nunca li isso na Bíblia. Não, primeira reis, filha, não. Olha o nome, Tiraca e Cush. Pelo amor de Deus. No dia que você Cush, ou Tiraca. Vamos lá. Porém, ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles aqui, não está, então... Não, minha filha, não, é 19. Você está me falando... É 19, minha filha, tu está mandando ler... 19:9. Simone, tu está demais.
Olha só, gente, tem uma reclamação para fazer da Simone. No mover, ela está ali se quebrantando, chorando, ela esquece de botar a letra da música. Ela esquece de tudo. E ali entrou numa caverna. Aleluia! Salve de palmas para a vida dela. E eu tô lendo, eu falei assim, de repente vem um versículo depois da passagem que eu quero ler, né? Eu tô lendo. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha a pergunta de Deus: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te de pé neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante a face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Diga, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio o terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se em pé na entrada da caverna. E eis que veio a voz do Senhor que dizia: que fazes aqui, Elias? Escuta, gente. O Salmo 103 diz assim: porque como um pai que se compadece do filho que ama, assim ele respeita a nossa estrutura, porque ele sabe que nós somos pó. A Bíblia diz assim, Deus pergunta para Elias: tu é profeta? Profeta ouve a voz de Deus, sim ou não? O que tu fazes aqui, Elias? Olha para o teu irmão e diga assim: o que tu fazes aqui? Ele está num lugar onde Deus não mandou ele ir. Deus alimentou ele, botou ele num lugar de nivelamento. Depois que ele já estava curado e alinhado, ele tomou o seu rumo. Ele tomou o rumo fora da vontade de Deus. Ele foi para a caverna. Deus pergunta: o que tu fazes aqui, Elias? E aí ele não responde. Ele fala coisa com coisa. E aí aí aparece um vento. Mas Deus não estava no vento. Veio o terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo. E Deus não estava no fogo. Existe terremotos, fogo e vento que a gente passa que não é mover de Deus na nossa vida. É a gente estar no lugar que Deus não mandou a gente ir. Não é proveniente de Deus. Existem lutas que nós enfrentamos que não é proveniente de Deus para a nossa vida. Mas olha como que Deus é acessível e poderoso e um Deus longânimo. A Bíblia diz que ele tem um terremoto, ele não está no terremoto, o fogo, ele não está no fogo. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo. Ele está querendo dizer, isso tudo que aconteceu é uma manifestação espiritual provocada pela a desobediência dele, da falta de direcionamento. Ele foi direcionado pela sua alma, não pela vontade soberana de Deus. E esse terremoto, esse vento, esse fogo que ele está passando, não vem de mim. Eu não estou nisso. Mas aí, de repente, sopra uma brisa suave. E, de repente, uma voz delicada. E ele ouve assim: o que você veio fazer aqui, Elias? Aí ele sai e ouve. Sabe por quê? Deus entende, esse homem está depressivo. Se eu falar com a voz grossa para ele, eu vou colocar ele em mais depressão ainda. Então eu vou respeitar a estrutura dele, vou falar com a voz mansa para que ele entenda o seguinte: esse problema que ele está passando é dele, mas eu estou com ele nesse problema, eu vou ajudar ele a vencer. Escuta, irmãos, o teu problema, ele pertence a Deus também. O que ele quis dizer é o seguinte: Elias, o terremoto que está passando, a luta que está passando, não é por minha causa. Mas não significa que não é por minha causa que eu vou te abandonar no barco agora.
Você não é descartável. Você não é substituível. Você é único, mas não é substituível. Você é único e eu quero continuar te usando. Mas nesse nível de alma, de doença de alma, eu não tenho como continuar te usando. Mas eu vou te recolher para o céu. E aqui vai ter um tratamento intensivo, CTI, tratamento do céu. Ao contrário, vê só, intenso tratamento do céu. Lê ao contrário. Ah, apelativo demais. CTI. Ah, intenso tratamento do céu, de trás para frente. Ele escreve uma Bíblia toda de trás para frente, o hebraico. Eu não posso escrever 3 letras? Mereceu só de palma essa. E aí Deus leva ele para o céu para tratar dele, para curar ele. E vai reutilizar ele lá na frente, em Apocalipse, capítulo, se não me engano, 4. Agora, olha só que tremendo, gente. Ele não estava no fogo, ele não estava na caverna, ele não estava no fogo, ele não estava nada disso. Mas ele diz, eu vou te mover minha voz branda. Quando a sua alma estiver falando mais alto do que a minha voz, quando a tua alma estiver gritando ao ponto de você não conseguir ouvir a minha voz, eu vou intensificar a minha voz, não gritando, mas eu vou intensificar a minha voz, o alcance dela nos seus ouvidos. Mesmo a voz suave de Deus tem mais poder do que o grito do diabo. Existe mover que não é de Deus, irmãos. Então não ande com qualquer mover. Apóstolo Paulo, quando ele entra em Filipe, tem uma mulher gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo. Esses homens são servos de Deus Altíssimo. A Bíblia diz que eles ficaram dias assim. E quando um dia eles estavam indo para o lugar da oração, entenda, quando eles estavam indo para o lugar da oração, Paulo diz, Paulo é tomado de uma fúria no espírito, não uma fúria humana, mas uma revolta no espírito, ele repreende o diabo e aquela mulher manifesta um demônio. Ou seja, ele estava gostando dos elogios. Esses homens, quem não quer? Mas ele estava se movendo pelo elogio que o diabo estava dando para eles para distrair eles da tarefa que eles deveriam fazer. Nem todo mover é de Deus, irmão. Agora a Bíblia diz que o povo estava no meio do deserto, pastora Ana. E ali no meio do deserto, eles estavam lá, e aí a Bíblia diz 2 milhões de pessoas. Quem está ligado? 2 milhões de pessoas. E quando a nuvem andava, ou a coluna de fogo andava, que Deus era tempo de desarmar a barraca, todo mundo desarmava a barraca, cingia o lombo e ia seguindo. Apóstolo, tinha horário marcado, era 5 horas, era 4 horas da tarde que ele se movia? Não, estava todo mundo dormindo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a nuvem andava, a coluna de fogo andava, eles tinham que se levantar. Por quê? Por quê? Porque Deus vai se mover pelo relógio dele, não pelo teu. Deus está dizendo, se você quer fluir na minha presença, você vai andar no meu tempo, no meu time, não no teu. Então, se mover é um mover profético. E se você se for guiado pela coluna de fogo, que a noite era a coluna de fogo, que além de iluminar o caminho, esquentava, porque a noite é muito gélida em Israel. Ou no Egito, que é o deserto do Sinai, é o Egito ainda. E a nuvem era para guiar eles durante o dia, porque o calor era muito quente. Então, os dois protegia e guiava, porque o intuito de Deus é nos proteger e nos guiar. Porque, irmãos, se você está com muito frio, você não consegue seguir a orientação de ninguém, porque há um desconforto no seu corpo. Se você está com muito calor, com muita sede, também você tem dificuldade de seguir direcionamento. Então Deus coloca uma coluna de fogo para te aquecer do frio, para que o frio não seja uma distração, para você não obedecer à voz dele e não seguir o mover dele. E também ele coloca uma nuvem para te dar um frescor durante o dia, para que o sol e o calor desértico também não sejam uma distração, para que você também não venha andar no mover dele. Então ele disse, além de eu te guardar, te proteger, eu te guio. E a coluna de fogo, ela não andava para trás e nem para o lado. Ela só andava em direção da terra prometida. Se você andar no mover de Deus, você vai andar para o lugar da promessa. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus?
Porque quando Deus quer fazer algo na vida de um homem, irmãos, Ele vai colocar esse homem para se mover pelo mover profético. Porque é assim que Deus faz. Deus colocou Moisés no rio. Joquebede colocou Moisés no rio. Bitumou a cestinha de Moisés. Que interessante, apóstolo. A cestinha Moisés, e ele estava no Moisés, irmão. Justamente o nome da cestinha Moisés é por causa de Moisés, tá? Aí colocou Moisés no Moisés, betumou a cesta, colocou e soltou lá, né? Sabe quantas crianças morreram? Sabe quantas mães tiveram essa brilhante ideia de colocar a criança no Nilo para Faraó não matar? Foram milhares de mães. Mas por que Moisés não morreu? Porque Miriam era profeta e ela ficou, a Bíblia diz que ela ficou vigiando o cesto. E o cesto estava no rio e Miriam ficou vigiando o cesto. Irmãos, Deus nunca vai te colocar no rio da vida sem colocar um olhar profético para te guiar. Miriam era profeta. E ali, qual foi a diferença daqueles que morreram? Porque se você não entende, rio está relacionado a destino. Toda vez que você sonha com rio, rio está relacionado a destino. Porque o rio ele começa num lugar, ele termina em outro lugar. Ele tem um destino. Então, quando tu sonha no rio, por isso que existe o rio da vida na Bíblia. O rio, ele fala de um destino, de um norte. Então, Deus jamais vai colocar... Aliás, no seu destino, a água, como disse o próprio filósofo Heráclito, a água do rio é igual ao homem. Cada minuto que passa, nunca mais será o mesmo. Ele vai fluir, vai dessedentar os ribeirinhos e vai cumprir o seu destino. Você é como o rio. Você nasce numa fonte, você vai descedentando, suprindo a necessidade da tua família e as pessoas que convivem contigo, e você alcança um destino final. Então, quando Moisés foi colocado no seu destino, o seu destino dependia de um olhar profético. Um líder de célula para consolidar ele, para cuidar dele. E ali ficou olhando. Quando Moisés parou nos pés da filha de Faraó, aí os olhares proféticos dizem: eu caminhei, os meus olhares proféticos guiaram eles para o palácio. Quando a filha de Faraó chegou e disse assim: ai, que bonitinho, pena que eu não tenho leite. Miriam sai de trás da matagal. Ei, senhora, eu conheço uma ama de leite para ele. Então leva para ele, quando ele desmamar, traz para mim. Levou para a própria mãe de novo e agora está protegido. Não pode matar, porque a filha de Faraó está mamando no peito da mãe e depois vai morar no palácio. Quem entende o cuidado de Deus? Mas você só vai ter esse cuidado de Deus se você se mover pelo profético. Se você não se mover pelo profético, você não vai ter. Foi o que eu falei aqui no congresso. Eu não gosto de falar de coisa que eu falei no congresso, não, para não dar uma palhinha para quem não veio. Mas quando você está andando de avião, nós vamos andar amanhã, né, pastora Ana? Pastora Ana, por favor, não tira biscoitinho da sorte. Porque se a gente tirar o biscoitinho da sorte, cair assim, ó, hoje ainda estarás no paraíso comigo, eu desisto da viagem. Então, por favor, tá? Não pode. Leia a Bíblia toda, leia o texto todo, né? Negócio de, eu ver o que Deus vai falar aqui. Antes dessa viagem. Hoje ainda estarás no paraíso comigo. Não. Então, por favor, não leia, não faça isso. Escuta, gente. Não pode. Pelo amor de Deus. E se é só cair nessa passagem, nem me comunica. Em nome de Jesus. Irmão, você pode ficar tranquilo, que eu vou estar assim. Senhor, eu estou contigo, mas eu não queria estar, mas eu queria, não é bem me quer, não. Antes de tocar no chão, eu estou contigo, pronto. Mas eu não queria estar agora, não. Amém, irmão? Glória a Deus. Agora vamos lá. Oi? Jesus, caiu a palavra toda, muito bem organizada minha. E aí, gente? A Bíblia diz que ela cuida, ela cerca. Tem um olhar, irmãos, ninguém frutifica se não tiver guiado por um olhar profético, pelo mover profético.
Irmãos, entenda, Deus dá a oportunidade de nós entrarmos no mover. Deus nos dá a oportunidade de ser introduzido. Deus não age com parcialidade com ninguém. Deus ama a todos. Ele dá a oportunidade para todos. Ele está dizendo, ó, vem. E eu quero te... A barraca, quando era desarmada, quando a coluna de fogo andava, era para todo mundo. A Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, apóstolo Paulo vai dizer isso. Não digo que seja apóstolo Paulo, está escrito no livro de Hebreus, que diz que todos foram batizados na água do Mar Vermelho. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, todos foram batizados. Porque quando tu sai do mundo, tem que fazer o quê? Ser batizado. Então Deus fez um batismo coletivo. Quem diz isso é o escritor de Hebreus. E todos foram batizados na água do Mar Vermelho. Já chegaram no outro lugar? Já batizados, imersos. Você está entendendo? Então, quer dizer, Deus gosta de trabalhar na coletividade. Deus gosta de trabalhar nesse mover. Então Deus não exclui ninguém. Talvez você diga assim, eu estou aqui, apóstolo, se enquadra para mim? Se enquadra para você que está sentado aqui, se enquadra para você que está sentado lá atrás, se enquadra para você que está no meio, se enquadra para todos, porque o mover é para aquele que deseja o mover. Eu acredito, irmãos, eu acredito que tem pessoas que já estavam naquele momento assim, olhando para a coluna de fogo. Se andar, a bolsa já está pronta para poder andar no mover. E teve outros que falavam assim, porcaria, essa coluna tinha que andar agora que eu estava comendo. Também não vou não. Tu acha que as pessoas não ficavam para trás? O mover não vai te esperar. Você tem que se adaptar ao tempo de Deus. Deus não vai se adaptar ao seu tempo. E tem pessoas que se moveram sem a coluna se mover. Esse é o pior. Eu não sei qual é o pior. Aquele que ficou para trás ou aquele que se moveu sem Deus falar? A coluna está parada lá, o cara está lá na frente da coluna, Deus disse. É uma ovelha destacada do rebanho. O lobo vai se alimentar dela. Então você tem que buscar em oração a Deus, tem que buscar conhecimento da palavra, tem que orar, tem que jejuar. Sabe para quê? Para que quando o mover estiver passando, você não ficar para trás. Jesus está passando na cidade, está todo mundo gritando, Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Outro jogando manto, outro jogando túnica, outro jogando galho de palmeira. E aí no meio do mover tinha gente perguntando assim, o que está acontecendo aí? Perguntando, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Quando falaram, é Jesus, filho de Nazaré. É? Mas o mover já passou, ficou perdido no meio do mover.